Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar a respeito da estrutura do átomo, das partículas que formam cada parte do átomo. Na segunda parte da aula vamos falar a respeito da eletrosfera. Então, acredito que a nossa aula seja uma aula bastante interessante, o conteúdo ele é fácil, tá? Ele é apenas um conteúdo de introdução para que a gente possa então mais tarde estar desenvolvendo outras habilidades dentro da química. Então, espero, pessoal, que vocês possam aproveitar essa aula. E ao terminar o vídeo eu vou deixar a atividade então para vocês. Então o átomo ele é dividido em duas regiões, né? Quando a gente vai falar a respeito da estrutura dele, a gente tem que deixar isso bem claro. A primeira região é uma região que se localiza no centro da nossa estrutura, que é o núcleo, tá? E a segunda região é uma região periférica, uma região que fica ao redor do núcleo, que é chamada de eletrosfera. No núcleo, nós vamos encontrar os prótons, que são as partículas descobertas por Rutherford, que apresentam carga elétrica positiva. E vamos encontrar também os nêutrons, né, que são as partículas que foram descobertas por Chadwick e que não apresentam carga elétrica. Na eletrosfera, nós vamos encontrar os elétrons, que têm carga elétrica negativa. O que é interessante, né, destacar a respeito dessas partículas é que prótons e nêutrons eles ficam fixos ou imóveis, né, no núcleo do nosso átomo, enquanto que os elétrons eles apresentam movimentação. Por que eles apresentam movimentação? Como o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva tende a atrair a carga negativa para si. Ou seja, se um atrair o outro, eles vão acabar se anulando. Então o elétron ele acaba se movimentando ao redor do núcleo, dentro da eletrosfera, para anular o efeito de atração promovido pela carga oposta, tá? Quando a gente vai falar a respeito, né, dessas estruturas, a gente pode destacar também o valor de massa relativa para cada um deles. Então, a massa relativa é uma comparação entre os valores de massa que cada uma das nossas estruturas tem. Então, o próton ele tem uma massa relativa de 1 unidade, o nêutron tem uma massa relativa de 1 unidade também. Então, vejo que prótons e nêutrons tem massa bastante semelhante. E os elétrons, eles têm uma massa de 1 sobre 1836 unidades. Ou seja, o elétron, ele tem uma massa 1836 vezes menor, por exemplo, que a massa de um próton. Então a gente pode destacar que esse valor de massa, ele é um valor de massa desprezível. Comparando isso, né, para que vocês entendam. Se um próton ele pesasse aproximadamente 1 kg de massa, eu tivesse um próton e ele pesasse 1 kg de massa, o elétron ele pesaria 0,00054 gramas. Então vejam que é um valor de massa extremamente pequeno em relação à massa do próton e por isso a gente diz que essa massa ela é desprezível então. Então, como que eu represento as informações referentes às estruturas que compõem, né, a minha partícula, o meu átomo, então? Então, a primeira representação que a gente tem é o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra maiúscula Z, tá? E ele representa a identidade do elemento, tá? Então, o número atômico ele é expresso de acordo com o número de prótons presentes no núcleo do nosso átomo. Então, o número de prótons ele indica a identidade do elemento. Por exemplo, átomo de oxigênio, símbolo do oxigênio, letra O maiúscula. Quando eu digo que ele tem um número atômico igual a 8, significa que todo o conjunto de átomos que apresentem 8 prótons em seu núcleo serão átomos de oxigênio, tá? Então isso significa a identidade do elemento. Bom, como um átomo ele tem que ser uma estrutura eletricamente neutra, tá? Número de prótons ele tem que ser igual ao número de elétrons, né? Ou cargas positivas igual ao número de cargas negativas. A gente tem então que o número atômico ele pode representar tanto o número de prótons, né, quanto o número de elétrons. Então a gente tem essas duas estruturas aqui. E o número de massa ele é representado pela letra A maiúscula e ele representa o quanto de massa eu tenho contido na minha estrutura. Então o número de massa ele é dado, né, pelo número de prótons, né, pelo número atômico, no caso, a letra Z maiúscula, mais o número de nêutrons, N0, tá? Então, a massa do átomo, pessoal, ela está basicamente toda contida dentro do núcleo desse átomo.
Lembra que eu falei para vocês que o elétron ele tem massa desprezível, então eu não preciso contar a massa dos elétrons dentro da eletrosfera, apenas a massa dos prótons e dos nêutrons presentes lá no núcleo, tá? Como que eu represento uma informação dessa? Então a informação ela pode ser dada da seguinte maneira: o E maiúsculo representa o símbolo do elemento, então para o oxigênio a letra O, para o hidrogênio a letra H maiúscula, para o nitrogênio o N maiúsculo e assim por diante. Na frente, subscrito, eu vou ter o número atômico, sempre ele vai estar na frente, tá? E na parte superior, sobrescrito, tem atrás ou na frente do símbolo do elemento, eu vou ter o valor o número de massa do meu elemento químico. Então, por exemplo, o número atômico o elemento oxigênio tem informações 8, 16. Então, esse 8 ele representa o número atômico, o Z, e o 16 representa o número de massa, né, o A maiúsculo. Bom, se o Z ele representa o número de prótons, que numa estrutura eletricamente neutra é igual ao número de elétrons, eu posso dizer que este Z ele representa o número de elétrons também, então que vai ser igual a 8, ok? E o número de nêutrons ele vai ser dado pelo A maiúscula menos o Z maiúsculo. Então, A menos Z igual ao número de nêutrons, ou seja, o N0 vai ser igual a 8, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem, essas representações elas são bastante comuns dentro dos exercícios e tal, quando a gente vai resolver, elas aparecem em uma quantidade bastante grande, então é bom a gente tá ligado nisso daí, tá? Para vocês praticarem depois eu vou enviar uma lista de exercícios, como eu já comentei no início do vídeo, para que vocês possam então estar exercitando estas habilidades então, ok?